Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados pelas 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma só hora, e tu igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, estamos começando esta leitura, coloca, primeira coisa, os dados da realidade daquela época. Pessoas desempregadas. O dia inteiro o patrão sai e vai encontrar pessoas que não têm trabalho. Assim como nos dias de hoje, como tem multiplicado os desempregados, as pessoas que não têm trabalho. Jesus parte desta realidade para colocar a sua mensagem. Aquele patrão que sai à procura de contratar pessoas e em várias horas do dia as contrata e ao mesmo tempo, na hora do pagamento, iguala o pagamento. E há pessoas que vão reclamar: como é que esses que chegaram agora, uma hora, e agora vai receber a mesma quantidade que a gente? A comunidade de Mateus, sabiamente, quer fazer uma crítica e uma reflexão em relação àqueles que chegaram primeiro. Quem chegou primeiro na história da salvação? O povo de Israel, os judeus, que tiveram dificuldade de reconhecer Jesus
como aquele que nos contrata para a vida eterna, para a salvação. Quem é que estava chegando agora? Quem chegou por último? Aqueles que estavam aderindo à fé em Jesus de Nazaré, os cristãos. E a salvação vai estar para quem chegou primeiro, para quem chegou mais tarde, para quem chegou agora. A salvação está para todos, desde que todos façam aquilo que lhe devem fazer no tempo hábil que tem para fazer. Não importa se é um dia, se é uma hora, se é um minuto. Desde que aquilo que me compete fazer, principalmente no que diz respeito à missão que Deus me confiou, eu seja autêntico, e Deus vai ali nos igualar no mérito da vida eterna, da salvação. Corre o risco de que primeiros venham ser os últimos e de que últimos possam ser os primeiros. Depende de cada um de nós. Não é porque eu tenha 50 anos na igreja que eu tenho a salvação garantida. Pode ser que em 50 anos de vida comunitária eu não me tornei mais humilde, não me tornei mais capaz de perdoar, mas até adquiri a tentação de julgar e condenar o próximo. E há quem entrou hoje e corre o risco de amar mais, de perdoar mais, de partilhar mais, de ser mais disponível. E aí, cada um, mais do que Deus, torna-se réu e juiz de si mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é